Quais são as consequências do desmatamento na Amazônia? Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o desmatamento na Amazônia. Sim, claro. E todas as consequências que podem gerar com a perda dessa biodiversidade. O que provavelmente você ainda não sabe é que por milênios essa região passou por uma série de transformações geológicas e climáticas que deram origem à riquíssima biodiversidade observada atualmente na floresta amazônica. Banhada por uma intensa luminosidade que praticamente a aquece por igual durante o ano todo e alimentada por um complexo sistema hidrográfico, essa floresta equatorial, em grande parte localizada em território brasileiro, abriga diversas das espécies vegetais e animais do mundo. Muitas delas existem apenas nesse bioma. Embora muitas dessas espécies sejam emblemáticas da região norte e outras tantas sejam bastante conhecidas da população local, estima-se que existam várias espécies animais e vegetais ainda desconhecidas. Muitas delas, inclusive, podem estar em risco de extinção, em razão dos elevados índices de alteração do ambiente natural promovido pela ação humana. Bom, se você gosta das videoaulas que venho fazendo, deixa o seu gostei, que é muito importante para mim. Me dá uma grande força para continuar com esse trabalho. E se inscrevam no canal para receber os vídeos quando eles forem postados. Agora vamos entender mais sobre o desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia não é uma prática atual. O bioma, que ocupa cerca de 49% do território brasileiro na Amazônia Legal, mantinha-se preservado até a década de 70. Após essa década, a Amazônia passou a sofrer com a retirada da cobertura vegetal. Um dos contribuintes foi a construção da rodovia Transamazônica, a BR-230, entre os anos de 69 e 74. Ao longo dos anos, essa prática apresentou períodos de declínio e de aumento, cujas causas são comuns aos períodos, bem como as consequências, que tem gerado inúmeros debates entre o governo federal, diversas instituições e ambientalistas. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Sabemos que o bioma da Amazônia exerce influência no equilíbrio ambiental do mundo todo, e sua preservação é indiscutivelmente essencial para que esse equilíbrio seja mantido. No início do desmatamento da Amazônia, entre a década de 70 até o final da década de 90, as causas associadas aos projetos de infraestrutura implantadas na região, como a construção de rodovias, projetos de colonização de algumas áreas, construção de hidrelétricas, também a expansão da mineração. O desmatamento nesse período concentrava-se principalmente nas áreas próximas às estradas e rodovias, que ficaram conhecidas como Arco do Desmatamento. Portanto, o desmatamento estava limitado. A partir dos anos 2000, mediante uma nova realidade econômica, o desmatamento passou a ter como principais responsáveis a expansão do agronegócio e também o extrativismo vegetal e mineral, muitas vezes praticados de forma ilegal. A agropecuária promove o avanço do desmatamento à medida que a cobertura vegetal das áreas são retiradas para se tornarem pastos ou áreas agrícolas. Outras questões, como o crescimento populacional, também é apontado como um dos motivos do desmatamento. Novas áreas são povoadas, fazendo com que seja necessário a derrubada das florestas. E não menos importante, a falta de fiscalização nessas áreas também contribuem para o aumento do desmatamento. É importante que crimes ambientais sejam punidos a fim de conter essas práticas que prejudicam a preservação do bioma. Desmatar, como o próprio nome sugere,
significa retirar a cobertura vegetal. Por si só, essa é uma prática que implica na alteração de uma área quanto à sua cobertura original e, por consequência, provoca desequilíbrio ecológico ao colocar em risco os ecossistemas nela existentes. Sabemos que o desenvolvimento das regiões, especificamente da região norte, por vezes requer que áreas sejam desmatadas a fim de atender atividades necessárias para o desenvolvimento econômico. Porém, o desmatamento da Amazônia é atualmente um desafio da humanidade, assim como a busca por um desenvolvimento regional sustentável. O bioma é de extrema importância para a manutenção climática, bem como para o equilíbrio biológico do mundo. Portanto, sua devastação implica em diversas alterações climáticas e compromete toda a biodiversidade. As principais consequências do desmatamento da Amazônia, além das já citadas anteriormente, são espécies da fauna da região perdendo seu habitat à medida que as áreas são devastadas. Também essas espécies de animais e vegetais que podem entrar para a lista de ameaças à extinção, além de provocar desequilíbrio ambiental. A extinção de espécies pode impactar atividades econômicas, como a agricultura, a pesca e a pecuária. O desmatamento da Amazônia contribui para o aumento do aquecimento global. Segundo a Organização das Nações Unidas, o desmatamento é a segunda maior causa das mudanças climáticas. As florestas conseguem absorver cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, um dos gases lançados à atmosfera, que possui a capacidade de reter o calor, agravando o chamado efeito estufa, que é um fenômeno natural, mas que pode ser agravado com a emissão desses gases. Se devastadas, há o favorecimento do aumento das temperaturas. Também o desmatamento favorece o empobrecimento do solo, os processos erosivos e também o assoreamento dos rios. A cobertura vegetal é fundamental para a manutenção dos solos e a preservação dos seus nutrientes. Ao ser retirada, prejudica-se a infiltração das águas da chuva, que ao precipitar passa a lavar o solo, deixando-o propício à erosão. A lavagem do solo faz com que ocorra deslizamento de terra, que são depositadas nos rios, provocando então o assoreamento no rio. Além do desmatamento, a abertura de rodovias, a exploração vegetal, a agricultura comercial e a construção de hidrelétricas e de cidades levaram a um aumento da ocupação populacional. Tudo isso acarretou outros problemas ambientais na região, como a poluição de terras e as águas e a produção de lixo e de esgotos. Outra grave ameaça à Amazônia é a exploração ilegal da madeira. Apesar das pressões internas e externas pelo bloqueio do desmatamento na Amazônia e de alguns ganhos, como a criação de áreas de proteção ambiental na região, as ameaças de degradação têm avançado em ritmo acelerado. Os dados oficiais sobre o desmatamento na região, elaborados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mostram que já foram eliminadas mais de 550 mil quilômetros de florestas, uma área equivalente ao território da França. Apesar da gravidade desses dados, alguns setores da sociedade apontam que eles podem ser ainda maiores. Isso porque os levantamentos oficiais identificam apenas áreas onde a floresta foi completamente retirada. As degradações provocadas por atividades madeireiras e queimadas não entram nessa conta. Espero que você tenha compreendido essa questão do desmatamento. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não colhe do colega, mas colhe no careca. Até a próxima aula.